vamos lá, gente. Então, olha só. Com a defesa, são apresentados documentos. Como a audiência é una, a outra parte tem o direito de se manifestar quanto a esses documentos, mas atenção, quando que ela vai poder se manifestar? Se a audiência é una e a sentença vai ser proferida nessa mesma data? Em audiência no nosso processo, de forma oral. A manifestação quanto aos documentos ocorre de forma oral, aqui no nosso processo. Em que prazo? No prazo definido pelo juiz. Vou contar para você uma história para você não esquecer mais isso aqui. Certa vez, um determinado empregado ajuizou 6 reclamações trabalhistas contra a empresa para a qual eu advogava. 6. Imagine. Na sexta, não havia muito mais o que ele pedir, mas não tinha nada demais. Parecia que ele esquecia de pedir as coisas. Então, numa tinha hora extra, na outra tinha equiparação, na outra tinha adicional de periculosidade, na outra, e assim ia. Não tinha muito mais o que ele pedir, gente, no nosso processo. Então, a sexta reclamação trabalhista era do rito sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo, portanto, audiência una. Nesse mesmo dia, eu tinha uma outra audiência para fazer, e a minha chefe foi fazer essa audiência. A empresa estava apavorada, achando que ia perder, que a causa ia ser, a condenação ia ser imensa, enfim, assustadíssimos eles estavam. Bem, chegando no dia da audiência, eu terminei a minha e fiquei esperando a minha chefe que voltaria comigo. E aí, daqui a pouco, chegou um senhorzinho, que tinha sido meu aluno. E aí, nisso, ele, oi, Ariana, oi, tudo bom? E aí, ganhando muito dinheiro? Se eu encontrar você pela rua, eu vou te perguntar se você está ganhando muito dinheiro. Aí ele, brabo, meio tenso, assim, nem respondeu. Ele falou, você é advogada da empresa X? Eu falei, sou. Ele, é? Então, que eu estou pelo autor. Meio constrangido, eu falei, então tá, eu vou assistir a audiência. Aí, nisso, ele entrou, eu entrei também, sentei lá no fundo, era para ser uma audiência totalmente sem emoção. Mas olha o que aconteceu. Quando chegamos na audiência, teve a primeira tentativa conciliatória. A nossa empresa não faz acordo, então, rapidinho passou essa fase. Leitura da petição inicial dispensada, era só conferir na ata, está lá escrito. Leitura da petição inicial dispensada. Aí veio a apresentação da defesa. Com a defesa apresentada pela minha chefe, vieram documentos. Quanto aos documentos apresentados por uma das partes, a outra tem o direito de se manifestar de forma oral em audiência também. Então, a manifestação ia ser oral ali. E aí? E aí que vamos esperar a manifestação, ia ser oral, e aí um silêncio na sala de audiência. Daqui a pouco, eu levantei a cabeça para ver por que daquele silêncio. Estava aquele senhorzinho, o advogado do autor, folheando a defesa para lá e para cá. Falei, nossa, isso eu já entendi, ele não lembrava que ia ter que se manifestar quanto a esses documentos. A juíza, que até então estava quieta, se enervou e virou para ele e disse, anda, doutor! Nesse pé, começou o relacionamento dos dois. Ruim. Aí, daqui a pouco, ele meio timidamente, depois de demorar tanto, levantou a mão e disse, excelência, você me concede prazo? Prazo? Já era um tico de documento. Não sei que essa mulher se enfesou mais ainda. Grudou as 2 mãos aqui na mesa, olhou por debaixo do óculos e disse, procedimento sumaríssimo. Só isso. Nisso, eu que estava lá atrás, recebi a notícia como se fosse em sua anta. Falei, meu Deus do céu, que ruindade. Aí ele começou a fazer a manifestação. Gente, foi assim que ele começou, juro para você. Porque esse presidente, na época era o presidente, não respeita a dignidade da pessoa humana. Falei, vixe. A juíza ficou olhando para ele com um olhar de ódio. O secretário lá da audiência parou de digitar, não digitou aquilo lá. E todo mundo condenando o coitado. Falei, minha Nossa Senhora, vai lá dar uma força para ele. Ariana, você queria que a ação fosse julgada totalmente procedente em favor do autor? Claro que não, senão direto para o departamento pessoal, né? Dispensado. Não era isso, mas não queria que ele sofresse tanto como ele ia sofrer ali. Gente, atendimento divino imediato, se fez presente. Esse homem, ao modo dele, começou a fazer uma manifestação bonitinha. Disse assim, porque a empresa comprova, junto os documentos de folhas tais comprovando o pagamento de férias, mas as férias que comprova são do período aquisitivo de tal a tal, e a postulada são as de tais a tais. Do jeito dele, do modo dele, ele fez a manifestação bonitinha. Beleza. Aí tudo correu bem, tudo terminou bem.
Quando chegou no final, o pessoal já assinando a ata, ele veio falar comigo. E aí, Ariana, como é que eu fui? Eu estranhei a pergunta, eu falei, você foi muito bem. Claro que eu não disse depois da intervenção divina, quase me matou do coração, né? Mas eu falei, você foi muito bem. Aí ele disse assim, essa foi a minha primeira audiência. Sente o que ele passou? Primeira audiência, o procedimento era sumaríssimo, a juíza não estava com a mínima paciência com ele, e ele não lembrava que no procedimento sumaríssimo, como a audiência é una, quanto aos documentos apresentados pela parte ré, a parte autora poderá se manifestar, mas de forma oral, em audiência no processo do trabalho. Uma pergunta comum aqui é, mas e vai se apresentar em quantos minutos? Aí o juiz não diz. É o juiz quem vai dizer, aliás, quantos minutos. A legislação não determina esse prazo, ok? Vamos em frente. Depois da manifestação das partes, vem depoimento das partes. No procedimento sumaríssimo também. Primeiro da parte autora, depois da parte ré. Depois de ouvidas as partes, vem a oitiva de testemunhas, peritos e técnicos. E aí você sabe, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Aí, razões finais é o que vem na sua cabeça. Não há razões finais no procedimento sumaríssimo. O procedimento é tão célere que não há razões finais. Não há. Depois vem a segunda tentativa conciliatória. Esta existe aqui no procedimento sumaríssimo também. E a sentença. A sentença que será proferida de forma oral em audiência, ao menos teoricamente. E isso aqui me faz lembrar uma outra história que é importante para que você não erre. Não erre na prova, já que a gente destaca bastante que, quanto aos documentos apresentados por uma das partes, a outra tem o direito de se manifestar de forma oral em audiência também. Bom, certa vez, eu contei essa mesma história que eu acabei de falar para você, para um advogado amigo meu. Logo que tinha ocorrido o incidente, né? E aí ele, todo cheio de pompa, ele disse, isso também aconteceu comigo. Eu falei, ele aconteceu comigo, foi? E como é que foi? Ah, foi assim, eu estava lá na audiência e eu estava pelo advogado do autor, como se fosse aquele senhorzinho, eu estava pelo advogado do autor e me apareceu o réu com volumão de documentos, todos fora de ordem e tal, e eu pedi ao juiz prazo para me manifestar. E aí? E aí que o juiz disse que o procedimento era sumaríssimo, a audiência era una, ele não me concederia prazo para me manifestar. Ah, é? E aí? E aí o que você disse? Aí ele disse para mim, que disse que para o juiz assim, doutor, tudo bem, excelência. Só não se esqueça que o procedimento é sumaríssimo, a audiência é una, então, Vossa Excelência tem que proferir a sentença de forma oral em audiência no processo do trabalho. Falei, ele disse que e eu já fiquei assim com as orelhas em pé. Falei, e aí? O que o juiz disse? Aí esse que foi o mais curioso. Aí ele disse que o juiz disse, então tá bom, doutor, como eu não tenho condições de me manifestar de forma oral agora, de proferir a sentença de forma oral agora em audiência, eu vou lhe conceder o prazo de 10 dias para se manifestar quanto aos documentos. Você acreditou? Fingi que acreditei para manter a amizade. Mas a verdade verdadeira é que ele tinha razão. Realmente, no procedimento sumaríssimo é verdade. Quanto aos documentos apresentados por uma das partes, a outra deve se manifestar de forma oral em audiência. Mas, quando há absoluta impossibilidade, só que atenção, a critério do juiz. Então você tem que estar atento para isso. 852, H maiúsculo, parágrafo 1º. Ele é o que estabelece que quando há absoluta impossibilidade a critério do juiz, ele pode conceder prazo para que as partes se manifestem por escrito quanto aos documentos. Então, isso fica a critério do juiz. Ele, como estava diante de um volume excessivo de documentos, a ele, advogado do autor, cabia realmente perguntar ao juiz se ele não entendia conveniente conceder prazo para manifestação, já que o volume era excessivo. E, além disso, gente, também a sentença tem que ser proferida de forma oral em audiência. Não é comum que se veja isso na prática, mas de acordo com a lei, sim. A audiência é una, o procedimento era sumaríssimo, o advogado, portanto, tinha razão.
Mas é difícil que se veja que ele se posiciona, é difícil imaginar que ele se posicionou assim e que o juiz tenha agido com tanta resignação, né? Mas a história serviu para que você não confunda as coisas. É verdade, quanto aos documentos apresentados por uma das partes em audiência, a outra deve se manifestar de forma oral, em audiência também. Mas na hipótese de absoluta impossibilidade, a critério do juiz, é possível que essa audiência seja interrompida, que seja concedido prazo para que a parte ex-adversa se manifeste quanto aos documentos. Ok? Beleza, gente? E agora? Agora nós continuamos com as audiências no processo do trabalho, mas vamos falar sobre quem são as pessoas que devem comparecer em audiência aqui no nosso processo. É preciso montar um quadro, assim, ó. E aqui nós vamos tratar de quem são as pessoas que têm que comparecer em audiência e quando é que elas vão poder se fazer representar, substituir nessa audiência no processo do trabalho. Quando, por quem elas vão poder se fazer representar, substituir e o que vai ocorrer com a audiência quando elas se fizerem representar, substituir. Então, olha, quem são as pessoas que têm que comparecer? O reclamante e o reclamado. Quando que esse reclamante pode se fazer representar, substituir? Na hipótese de doença ou então de outro motivo poderoso. O que é um motivo poderoso? Na verdade, os doutrinadores dizem que aqui houve um erro de grafia, não é poderoso de poder, é ponderoso, é relevante, é justificável. Bom, o fato é que na hipótese de doença ou outro motivo poderoso, o empregado, reclamante, poderá se fazer substituir pelo sindicato ou, atenção, outro empregado da mesma profissão. Esses dias eu fiz uma contagem de quantas vezes eu falei isso num final de semana, desses em que a gente viaja para dar uma revisões presenciais fora, em que é uma turma atrás da outra. 12 vezes. Imagine isso num final de semana. Ali, final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo. Você já imaginou quantas vezes eu não montei esse quadro em toda a vida? Nossa, incontáveis. Agora, olha só. Imagine que no outro dia eu fui fazer uma questão de prova, rapidinho, errei a alternativa, tomei um susto. Falei, mas o que aconteceu? Olha só, eu vou passar a matéria bem devagar, depois eu vou te contar a alternativa. É para você acertar? Então, vem de novo do começo. Na hipótese de doença, outro motivo poderoso, o empregado pode se fazer representar pelo sindicato ou outro empregado da mesma profissão. E o que acontece com a audiência? A audiência ocorre ou a audiência é adiada? A audiência, gente, é adiada. O comparecimento do sindicato ou de outro empregado na mesma profissão apenas servem para afastar o arquivamento do processo. Evitam o arquivamento. Porque, como nós vamos ver daqui a pouco, se não comparece em audiência o empregado, nem o sindicato, nem outro empregado da mesma profissão, o processo é arquivado. É isso que ocorre. Agora, esse sindicato ou outro empregado da mesma profissão devem ser vistos por você como se fossem garotos de recado. Aí eu até vou colocar um asterisco 1 aqui. O que isso quer dizer? São garotos de recado. Comparecem em audiência, entregam um atestado médico, por exemplo, e saem correndo. Esse sindicato ou outro empregado da mesma profissão não podem o quê? Não podem transigir, não podem desistir, não podem renunciar. Não podem. Não podem nada. Não podem transigir, não podem desistir, não podem renunciar, não podem. Chegam na audiência, apresentam o atestado médico e saem correndo. A audiência é apenas adiada. Evita-se tão somente o arquivamento do processo. Deixa eu contar para você a questão. É correto afirmar que exclusivamente na hipótese de motivo poderoso, devidamente comprovado nos autos, o empregado reclamante pode se fazer representar em audiência pelo sindicato ou outro empregado da mesma profissão, caso em que a audiência vai ser adiada e estes não podem confessar, transigir, desistir ou renunciar, exclusivamente. Quando eu vi esse exclusivamente, falei errada. Mas a alternativa está certa. Afinal, eu disse várias vezes para você. Na hipótese de doença ou outro motivo poderoso, o empregado pode se fazer representar pelo sindicato ou outro empregado da mesma profissão. Sabe o que isso quer dizer? Que a doença também é um motivo poderoso. Portanto, é verdade. Na hipótese de doença ou outro motivo poderoso,
Portanto, assim, se estiver escrito na prova, exclusivamente na hipótese de motivo poderoso, o empregado pode se fazer representar pelo sindicato ou outro empregado da mesma profissão, caso em que a audiência será adiada, a alternativa está correta. Pegou? Acertou? Que bom. E o reclamado? O reclamado não. Ele pode se fazer representar sempre. Sempre! Sempre na hora da prova aparece assim, sempre tem certeza que você não esqueceu alguma exceção? Sempre. Sempre quando? Sempre, sempre, sempre. Seja firme na hora da prova. Sempre, mas por quem? Por um gerente ou outro preposto. Por um gerente ou outro preposto. Aqui é preciso colocar um asterisco 2. Por quê? Porque o preposto precisa ser alguém especial aqui dentro dessa empresa. Gerente ou outro preposto. O que mais cai é uma afirmação. O preposto precisa ter conhecimento dos fatos? Precisa. Ele precisa saber o que aconteceu. O preposto, gente, de acordo com a súmula 377 do Tribunal Superior do Trabalho, em regra, precisa ser empregado. Então, o dono da empresa, aquele que representa a empresa, o sócio da empresa, pode se fazer representar em audiência por uma outra pessoa, mas essa outra pessoa precisa ser seu empregado. Regra é empregado. Existem exceções? Existem 2 exceções. No caso do empregador doméstico, em que este pode se fazer representar por qualquer membro de sua família, e no caso de micro e pequenas empresas, em que o preposto pode ser terceiro com conhecimento dos fatos. Como assim com conhecimento dos fatos? Ele precisa ter vivenciado o que aconteceu? Não, não, não. Mas ele precisa saber o que aconteceu, ainda que seja porque o próprio empregador contou para ele. Mas essas são as exceções admitidas. Nos demais casos, segundo o TST, o preposto precisa ser empregado da empresa. Salvo, então, no caso de empregador doméstico ou micro e pequenas empresas. Isso me lembra um outro caso. Estava eu lá na Justiça do Trabalho e encontrei uma ex-aluna. Quando ela veio falar comigo, e aí? Eu perguntei para ela, naturalmente, se ela estava ganhando muito dinheiro. Para quê, gente? Nessa hora ela, Ariana, porque está muito difícil, eu estou muito decepcionada, a gente estuda tanto tempo, depois foi tão difícil passar na prova da OAB, e agora eu estou aqui ganhando tão pouco, essa semana e reclamou. Aí ela falou, essa semana, inclusive, eu mandei um currículo para uma loja, estou esperando ser chamada. Não tenho nada contra, não há problema nenhum em você trabalhar numa loja, em você abrir um negócio, não tem problema nenhum, às vezes você vai ganhar até muito mais dinheiro. Mas ela gostava tanto do trabalho, conhecia ela daqui, enfim, ela gostava tanto, era triste ver a decepção dela com a profissão. Aí eu comecei a fazer um monte de perguntas, um monte. Vou confessar que o que eu queria mesmo era que ela me dissesse quanto estava ganhando, porque de repente eu poderia indicar para algum lugar, não sei. Mas, às vezes, a pessoa está ganhando bastante para o mercado e acha que está ganhando pouco. Isso acontece muitas vezes. Aí sei que eu comecei a perguntar, e há quanto tempo você está lá, desde que você se formou? Tá, mas e o que você faz lá? Você faz bastante audiência? Daqui a pouco ela me disse assim, eu sou preposta. Você é preposta? Eu falei, preposto, é empregado, você tem que considerar que tem a carteira assinada, você tem que considerar que vai ter estabilidade se engravidar, estabilidade provisória no emprego, que tem recolhimento de INSS, de FGTS, vamos considerar, tem férias, tem 13º. Ela, Ariana, eu não sou empregada. Falei, não é empregada? Ela, não. Eu vi ali que não era microempresa, nem era empregador doméstico. Falei, ora, mas ninguém descobriu. Porque, gente, o dono da empresa, ou aquele que representa a empresa, é quem tem que comparecer. Se ele não pode ir, ele tem que mandar alguém que tenha capacidade para representar a empresa. Eu não posso mandar um menor. E eu tenho que mandar um preposto que tenha conhecimento dos fatos. E também que seja o empregado da empresa. O empregador estava mandando alguém que não era empregado da empresa. E aí? E aí que o efeito era de não ir ninguém. Revelia e confissão contra a matéria de fato, como nós vamos estudar daqui a pouco. E aí? Falei, mas então vamos falar bem mais baixo? Falei para ela. Ninguém descobriu? Ela não. Ninguém descobriu até agora que aquele preposto, que ela, como preposta, não era empregada. Era do empregado. Ei, essa aí eu nunca vi, não é empregada, não. Da empresa. Tá vendo? Aí isso me lembra também um caso que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã, fazendo direito, começou a estagiar. No que ela começou a estagiar, levou uma baita bronca. Ela era preposta, estagiária preposta.
Ela nem tinha entendido, chegou em casa apavorada, não tinha entendido o porquê da bronca. É porque o único documento que ela levou para a audiência em que ela ia ser preposta foi a carteira de trabalho. Aí, pô, mas por que você não traz os seus documentos? Aí a pergunta que ela me fez, ué, a carteira de trabalho não vale como documento? Gente, vale como documento, sim. O problema era o juiz abrir a carteira de trabalho e ver que ela era preposta, mas não era empregada. Ela só depois que entendeu a broncona que ela levou. Então, veja, em regra, o preposto tem que ser empregado da empresa. Não é verdade? Salvo se for empregador doméstico, caso em que pode comparecer na audiência qualquer membro da família, ou micro e pequenas empresas em que pode comparecer terceiro com conhecimento dos fatos. E o que acontece com a nossa audiência? A audiência ocorre ou a audiência é adiada? Aqui, a audiência ocorre. Aqui, a audiência ocorre. As declarações do preposto obrigarão o reclamado. Eu digo para o preposto, você está na audiência no lugar do dono da empresa. O que sai da boca do preposto é como se estivesse saindo da boca do dono da empresa. Chegamos na audiência, o preposto senta na frente do juiz e diz, o juiz pergunta, descrente, senhor preposto, o reclamante era chamado de imundo vagabundo? Ele que estava ali tranquilo responde em alto e bom som, sim, excelência. O juiz se enerva com aquela resposta, não esperava tanta sinceridade. O senhor chamava o reclamante de imundo vagabundo? Ele confirma, mais timidamente, é verdade? Sim, excelência. Chamava o reclamante. Gente, o que é que faz o preposto chegar na frente do juiz, olhar nos olhos do juiz e dizer sim, excelência? Como se o próprio dono dissesse, eu chamava o reclamante de imundo vagabundo. O que é que faz? A culpa é da empresa. Manda preposto religioso que não sabe mentir, nem ficar um pouco mais quieto. Não adianta. Quando vinha vindo o sujeito, a gente, ai meu Deus, é hoje. Gente, o que acontece? A audiência ocorre e as declarações do preposto obrigarão o reclamado. Portanto, vamos no modo turbo de fixação repassar essa matéria? Vem! Vamos lá, gente! No modo turbo, reclamante pode se fazer representar em audiência quando? Na hipótese de doença ou outro motivo poderoso. Se aparecer na prova poderoso, se aparecer na prova ponderoso, está tudo certo. Pode se fazer representar por quem? Pelo sindicato ou outro empregado da mesma profissão. E me diga, o que acontece com a audiência? Esse sindicato ou outro empregado da mesma profissão vão ser vistos por você somente como garotos de recado. O que significa? Que eles não podem confessar, não podem transigir, não podem desistir, não podem renunciar, não podem nada aqui no nosso processo. Sindicato ou outro empregado da mesma profissão comparecem à audiência simplesmente para justificar a ausência do reclamante, para que a audiência seja adiada. E o reclamado? Reclamado pode se fazer representar quando? Sempre. Quando? Sempre, sempre, sempre. Por quem? Sempre por um gerente ou outro preposto, o qual, em regra, precisa ser empregado, salvo em 2 casos. São 2 exceções. Empregador doméstico, que pode se fazer representar por qualquer membro de sua família, ou micro e pequenas empresas, que podem se fazer representar por terceiro com conhecimento dos fatos. Agora me diga, a audiência ocorre ou a audiência é adiada? A audiência ocorre. As declarações do preposto obrigarão o reclamado. Um outro artigo importante aqui para a gente é o disposto no 843 da CLT. Nós estudamos aqui, nesse quadro, o 843 também, mas os parágrafos 843 da CLT. Esse mesmo artigo 843 vai determinar que, no caso de reclamação plurima, ou então ações de cumprimento, reclamação plurima, ou ação de cumprimento, os empregados poderão se fazer representar em audiência pelo sindicato da categoria. O que é uma reclamação plurima? É aquela em que eu tenho mais de um autor. João, José, Maria, Joaquim, todos ajuizam uma única reclamação contra o empregador. O artigo 842 da CLT faz exigências para que seja possível uma reclamação plurima. Tem que ser mesmo empregador e tem que haver igualdade de matéria. Isso também pode ser cobrado na prova. Mesmo empregador, igualdade de matéria. E aí?
Nessa reclamação plurima, nós temos vários empregados. Imagine o seguinte, João, José, Maria, eles se fazem representar em audiência pelo sindicato. Em vez deles lotarem a sala de audiência, no dia da audiência, quem vai representá-los é o sindicato da categoria. Então, na hipótese de reclamação plurima, os empregados podem se fazer representar em audiência pelo sindicato da categoria. Agora, o que é uma ação de cumprimento? Esta é aquela que visa fazer cumprir. Fazer cumprir o quê? Fazer cumprir cláusula de acordo coletivo de trabalho, de convenção coletiva de trabalho ou de sentença normativa. Cláusula de acordo coletivo, convenção coletiva. De quem é a competência para julgar essa ação de cumprimento? É sempre do juiz do trabalho. E quem são as pessoas que têm legitimidade? Os empregados e o sindicato. Os empregados, quando propõem a ação em conjunto com outros empregados, podem se fazer representar em audiência pelo sindicato da categoria. Então, a ação de cumprimento é aquela que visa fazer cumprir cláusula de acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa. Diga de quem é a competência para processar e julgar uma ação de cumprimento? É do juiz do trabalho. E quem tem legitimidade são os empregados e o sindicato. Os empregados podem se fazer representar em audiência pelo sindicato da categoria. Ok, gente? Então, atenção. Agora, seguindo em frente, falando ainda sobre as audiências no processo do trabalho, começaríamos a tratar do não comparecimento das partes em audiência. Não comparecimento das partes em audiência no nosso processo do trabalho. O que acontece se o reclamante não comparece e se o reclamado não comparece? A primeira audiência de que vamos falar é a audiência inicial ou una. Inicial ou una. Veja, se o reclamante não comparece em audiência, o primeiro passo para a prova é você identificar a audiência. O examinador falou só audiência. Que audiência é essa? É a audiência inicial ou una. A consequência, inicial ou una. Qual é a consequência? É o arquivamento do processo. Se o reclamante não comparecer em audiência, o processo é arquivado. Em contrapartida, se o reclamado Rzão não comparecer em audiência no processo do trabalho, mesma coisa. O examinador falou só em audiência, não especificou a audiência, você já traduz, é audiência inicial ou una. A consequência é a revelia e a confissão quanto à matéria de fato. Aqui, você precisa estar de olho na prova. Para essa parte final, muitas vezes você se satisfaz apenas com a palavra confissão. É confissão quanto à matéria de fato. Não é confissão quanto a toda e qualquer matéria. Não é confissão quanto à matéria de direito. É confissão quanto à matéria de fato. O que significa? Significa que nós vamos considerar verdadeiros todos os fatos alegados pela outra parte. Imagine que o reclamante é o Murilo, que está aqui gravando a gente hoje. E chega lá no dia da audiência, e chega o Murilo numa reclamação trabalhista e diz que fazia hora extra, mundo de horas extras. Cá para nós, tudo mentira. Mas ele é tão sortudo que o reclamado não compareceu em audiência. Então, a empresa é revel e a consequência dessa revelia é a confissão quanto à matéria de fato. O que isso significa? Significa que nós vamos presumir verdadeiros todos os fatos alegados pelo Murilo, de que fazia aquele mundo de horas extras, que não é verdade. A empresa que terá que provar que não é verdade. Ok? Então, se o reclamante não comparece em audiência, arquivamento. O arquivamento nada mais é do que uma sentença. Uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. É uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Se o reclamado não comparece em audiência, o processo vai prosseguir normalmente. Nós estamos diante de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Revelia e confissão quanto à matéria de fato. Não é quanto a toda e qualquer matéria, não é quanto à matéria de direito. No começo do próximo bloco, nós vamos tratar da súmula 122 do Tribunal Superior do Trabalho. Gente, e ela exige que você tenha dentro de si fortemente
impregnada já a ideia de que o que gera revelia no processo do trabalho e a confissão quanto à matéria de fato não é a não apresentação da defesa. O que gera revelia e confissão quanto à matéria de fato é um não